Nós vamos falar aqui agora sobre um assunto muito importante. Ele me disse que já vai entrar aí, tá bom? E chamou muita atenção de todos nós essa semana, que é essa história do INSS, né, meus amigos? Uma grande operação da Polícia Federal marcou aí, portanto, essa semana o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, sobre esses descontos. Esses descontos que estavam sendo feitos, perdão, esses descontos que estavam sendo feitos nas contas de aposentados e pensionistas do INSS. Depois que essa operação começou a ganhar corpo essa semana, começaram todo mundo a querer saber no seu extrato se isso estava sendo descontado nas suas contas, né? E a gente vai conversar agora com um advogado que entende do assunto, o doutor Tiago Rodrigues. A gente vai conversar com ele ao vivo aqui no nosso ponto de vista. Ele vai trazer algumas orientações importantes de como é que os nossos aposentados e pensionistas podem, inclusive, verificar se tem esse desconto ou não e trazer uma palavra importante aos nossos aposentados e pensionistas que ficaram preocupados, doutor, com essa história toda. A Polícia Federal, o presidente do INSS foi afastado. A polícia estava, inclusive, analisando essa semana de que essa fraude pode chegar à casa de 6 bilhões de reais, descontos que não eram autorizados pelos aposentados e pensionistas e que vinham acontecendo nas contas desses segurados que, convenhamos, né, doutor, trabalharam a vida inteira à espera de ter o sossego na aposentadoria e acabam passando por situação como essa, não é? Vamos aqui ao tema. Operação deflagrada pela Federal e pela CGU, Controladoria Geral da União, né, chamada Operação Sem Desconto, que tem investigado esse rombo bilionário ocorrido no INSS em desfavor de milhões de aposentados e pensionistas. Chega-se aqui a um número estimado, Alexandre, de mais de 6 bilhões de reais. O prejuízo, é o resultado desse golpe, tendo atingido mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil, né? Situação bastante delicada que exige uma resposta dura, efetiva por parte do governo federal e que, infelizmente, mais um golpe em face de pessoas que já vivem com a renda mínima e ainda assim são alvos, são vítima dessas quadrilhas. Doutor, eu sei que as investigações, elas estão, obviamente, acontecendo. A polícia está identificando, certamente, muitos materiais devem ter sido apreendidos nessa operação e até onde essa operação pode acontecer, ou pode chegar, né, com esses desdobramentos. Mas para as pessoas que estão... Pois não, pode ficar à vontade. Não, pode concluir. A minha pergunta é justamente no sentido de quem está assistindo a gente, que vê essa história de operação, esse rombo todo no INSS e acaba vendo aquele desconto no seu extrato bancário, daqueles valores que você acha que não vai fazer diferença de 10, 15, 20 reais, mas que isso, se somado em todo o território nacional, isso pode chegar à monta de muitos milhões de reais. Isso deixa de ser um golpe, né? Isso traz um prejuízo imenso para a saúde financeira dessas pessoas, né, doutor? Não resta dúvida, Alexandre. Como nós havíamos falado, são pessoas que vivem com uma renda mínima, muitas vezes de um salário mínimo para custeio das suas despesas mensais. E é claro que cada valor descontado faz uma enorme diferença no orçamento doméstico dessas pessoas. E aí o que você, aposentado e pensionista, que está nos assistindo nesse momento, pode fazer? Primeiro, consultar sempre o Meu INSS, baixar o aplicativo do Meu INSS ou através do site e consultar o seu extrato de benefício. Nesse extrato constam
todos os créditos e débitos relativos ao seu benefício perante o INSS. Então, se houver um empréstimo consignado, por exemplo, irá lá constar. Assim como também, se houver uma mensalidade associativa, que foi a mensalidade utilizada nesse golpe, também irá constar. E se você não autorizou, né, é claro que você poderá tomar aí alguns caminhos, né? Ligar para a própria entidade associativa e solicitar a exclusão da mensalidade e a restituição dos valores que foram indevidamente descontados. Pode fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS, inclusive essa é a orientação da autarquia, a orientação do órgão, que se faça uma reclamação na ouvidoria do INSS, e até eles terem casos mais extremos, se essas providências de cunho administrativo não forem suficientes para a devolução dos valores, para a exclusão da mensalidade, entrar até com a ação judicial, procurar um advogado especializado no tema, ingressar com ação contra a entidade associativa, requerendo a devolução dos valores indevidamente descontados, a exclusão dos descontos e até, eventualmente, uma indenização por danos morais. Doutor, esse é um problema que mexe com milhões de brasileiros e é possível. Você sabe que muitos dos nossos aposentados e pensionistas às vezes não têm essa habilidade toda no aplicativo, no site do meu INSS, geralmente quando vai puxar extrato é na boca do caixa. Ou seja, qual a orientação que o senhor pode passar para aqueles aposentados e pensionistas para primeiro checarem se estão sofrendo esse golpe? De que forma mais segura eles podem fazer isso, porque até mesmo na ansiedade de querer resolver esse problema pode até ser vítima de outro golpe, né? Adequadamente, de que forma, né, essas pessoas podem procurar a orientação necessária para resolver, ou pelo menos constatar no seu extrato, se isso foi feito ou não, descontado ou não na sua conta? Existem outros meios, Alexandre, que não são os meios digitais, né, que através do aplicativo, o site do INSS. O segurado, o aposentado, o pensionista, ele pode inclusive ligar para a entidade associativa, né? Ele pode ir à própria agência solicitar o seu extrato, em que pese as agências têm orientado a fazer isso através do aplicativo. Mas é muito importante, primeiro, solicitar o extrato para saber se está existindo desconto ou não, né? E um outro ponto importante é óbvio que só são alvo dessa operação os descontos que não foram autorizados. Assinaturas dos segurados foram falsificadas. Esse período ele se estendeu de 2019 a 2024. E na realidade o que o segurado pode fazer além dos meios digitais é ligar para o INSS através do 135, é ligar para a entidade associativa e, sobretudo, solicitar os seus extratos para saber se está ocorrendo algum desconto ou não. Porque muitas vezes o desconto ele é de pequena monta, são valores pequenos, 20, 30, 40 reais, e é possível que isso passe despercebido pelo segurado, e é aí onde essas quadrilhas estão se enriquecendo indevidamente. Doutor, a pergunta que não quer calar: como é que o INSS, esse importante instituto de seguridade, como é que essas associações, esses institutos, como é que essas pessoas conseguem ter acesso, aos dados desses aposentados, né? E segundo, descontar na folha do recebimento, porque isso é muito grave, né? 40 reais, 30 reais, todo mês descontado do canto de uma pessoa, e multiplica quantas pessoas não viam, quantos dinheiro não era descontado. E mais, o que essas associações fazem de benefício, já que esses descontos eram feitos, né? Como é que se explica tudo isso? É uma história muito estranha, não é? Meu amigo, o Brasil não é para amadores, né? Como diria o jargão. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, me parece muito claro que isso não poderia ocorrer sem o envolvimento de pessoas que compõem esses sindicatos, essas associações, e até eventualmente alguém do próprio INSS. Tanto, e é claro que todos gozam do princípio constitucional da presunção de inocência, que o presidente do INSS é afastado devido a essas operações, né? E repito, todos gozam da presunção de inocência e, portanto, eu não estou aqui
declarando uma culpa. Esse não é o nosso papel, estamos apenas analisando os fatos. Mas é claro que, se isso ocorreu com a conivência de pessoas que tinham acesso ao sistema e poder, tanto dentro do INSS como dentro dessas entidades associativas. Teoricamente, as entidades associativas oferecem alguns benefícios aos seus associados, como assistência jurídica, como descontos em academias, farmácias, lojas, algo do tipo, né? Se isso acontece efetivamente, aí é uma outra história. E uma outra informação interessante, Alexandre, é que durante as investigações ficou constatado que muitas dessas associações, elas sequer estavam formalizadas. Elas tinham firmado um acordo de cooperação, um convênio necessário com o INSS. Então, muitas delas estavam numa situação de ilegalidade e não tinham sequer capacidade de atender a essa demanda. Mas, repetindo, é claro que isso foi uma demonstração clara de corrupção existente, um conluio entre algumas pessoas do INSS e das próprias associações. Conluio esse que gerou esse prejuízo bilionário a todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Mais uma vez, Alexandre, as pessoas que mais precisam estão sendo vítimas dessas quadrilhas, de um golpe dessa natureza. É muito triste, né? É muito triste a gente ver que justamente os que mais precisam, e numa fase tão importante da vida, né? Quando você vai gozar da aposentadoria, descansar um pouco de ter trabalhado a vida inteira, passa por uma situação constrangedora como essa, ele está tendo que checar o extrato para saber se estava descontando uma coisa que você não estava ou não tinha autorizado. É realmente muito triste e lamentável. Doutor, eu já vi inclusive na imprensa de que o INSS pode devolver esses valores que porventura tenham sido descontados. E aí, como é que o segurado, o senhor que tem bastante experiência nesse tema, como é que o segurado pode tentar reaver? O senhor já falou sobre tentar buscar até mesmo dano moral, enfim, mas pelo menos o dinheiro que já foi tirado da conta, isso é possível reaver, doutor? Sim, tanto administrativamente como até judicialmente. A informação que nós temos é que o governo irá se empenhar para que essa operação tenha uma resposta rápida, para que essa corrupção tenha uma resposta efetiva e as pessoas tenham esses valores restituídos. O que o segurado pode fazer, como eu já até afirmei anteriormente, a própria entidade associativa pode devolver esses valores. No próprio INSS, no aplicativo Meu INSS, é possível realizar a exclusão da mensalidade associativa, o bloqueio da mensalidade associativa e até o pedido de restituição. Uma vez que no próprio Meu INSS é possível se informar a agência bancária de relacionamento do segurado com o INSS e solicitar a devolução dos seus valores. Orientamos que somente caso sejam infrutíferas essas tentativas de devolução administrativa, ou seja, caso o pensionista aposentado, ao ligar para a entidade associativa, ao entrar em contato com o INSS solicitando essa devolução, a respectiva exclusão da mensalidade, se isso não tiver êxito, é que se pode procurar a justiça. Mas existem sim, tanto esses meios administrativos como os meios judiciais. Então é importante sempre buscar a orientação correta para que você possa reaver esse recurso que porventura tenha sido retirado aí da sua conta, enfim. Doutor, para aquelas pessoas que eu já disse aqui no programa que não tenham esse tato todo com a internet, dá para pedir ajuda para quem, um sobrinho, um tio, um parente, um filho, uma filha que possa manusear no meu aplicativo lá do Meu INSS, que possa ajudar de alguma forma a ver se extrato? É mais adequado pedir ajuda mesmo? Não resta dúvida, Alexandre. Infelizmente, ao Brasil ainda resta o desafio dessa inclusão digital. Eu, particularmente, sou um defensor das inserções digitais nas relações previdenciárias, na relação entre o INSS e o segurado, mas existe também um longo caminho a percorrer no sentido de se educarem essas pessoas, de se incluírem digitalmente, toda essa população que ainda não tem essa familiaridade com os meios digitais. É claro que você, agricultor,
você é analfabeto, você é uma pessoa que não tem a necessária intimidade com os meios digitais, pode sim, pede ajuda a um sobrinho, a um filho, alguém que tenha mais esse manuseio com a informática, ou mesmo procurar os escritórios de advocacia especializados em direito previdenciário, uma vez que ele já tem essa expertise no manuseio do sistema do INSS, mas é sempre importante procurar ajuda, consultar os seus extratos e não ficar silente, não ficar calado, que eu acredito, Alexandre, que essas quadrilhas tenham continuado a atuar por tanto tempo, e a janela aí de investigação é de, no mínimo, 5 anos, né, de 2019 a 2024, né, justamente porque muitas pessoas silenciaram, porque não consultaram seus benefícios, ou mesmo viram os pequenos descontos e ficaram omissas diante dessa situação. Então, se você não tem familiaridade com os meios digitais, pede ajuda a alguém, pede ajuda a um sobrinho, um primo, a um familiar, mas não deixe de tomar uma atitude, porque é na omissão, existe aquele velho jargão, é na omissão dos justos, né, que os injustos perseveram, né? Então, nós temos sim que tomar essas atitudes. Perfeitamente. E buscar pelo menos o ressarcimento. Imagina só, R$ 30, R$ 40 sendo descontado de 2019 até 2024, uma coisa que você não autorizou que ele descontasse. Quanto de dinheiro você não deixou de receber na sua conta, gente? É muito sério isso, é muito grave, é preciso que você busque todas as orientações necessárias. Doutor, muito obrigado aqui pela participação, pelos esclarecimentos. É importante demais esse assunto, porque nós temos uma grande audiência, sobretudo de pessoas que são beneficiários, segurados da INSS. É preciso que essas informações cheguem como prestação de serviço importante a todas elas. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, agradecer a oportunidade e a audiência de todos os ouvintes. Esse é um tema muito sério, né? E estamos aqui à disposição para falar sobre temas relativos ao INSS, ao direito previdenciário. Muito obrigado e até a próxima.